Então vamos seguir. Essa aula de agora... Peraí que eu perdi... Aqui, achei. Estava procurando a caneta. Essa aula de agora, nós vamos trazer mais alguns conceitos. Está construindo a nossa base de conhecimento. Então, olha só. A regressão, tanto a linear simples quanto a múltipla, e outros modelos que nós vamos ver, outros algoritmos, né, que nós vamos ver além da regressão, também são chamados de modelos paramétricos. Por que modelos paramétricos? Vamos ver aqui, ó. O modelo paramétrico é aquele que assume que a relação entre as variáveis de entrada e a saída pode ser expressa por uma função com um número finito de parâmetros. Esses modelos aprendem a melhor combinação desses parâmetros a partir dos dados disponíveis. Então, olha só, pessoal. Veja só. Modelo paramétrico é aquele que assume que a relação entre as variáveis de entrada e a saída pode ser expressa por uma função. O que seria a variável de entrada aqui? Ó? São aqueles valores que nós estamos dando entrada para o modelo. Eu estou passando quais são, historicamente, né, quais são os números de cômodos de cada imóvel, qual é o tamanho de cada imóvel, quantas vagas de garagem tem em cada imóvel. Então, são as variáveis de entrada. Eu estou entrando com essas variáveis por quê? Porque são os dados históricos. Estou entrando com esses dados aqui, não é para treinar o nosso modelo, não é isso? Ó, entra com esses dados para treinar o nosso modelo aprender com esses dados e gerar uma função matemática, né? É isso que nós estamos vendo. Então, olha só, essas variáveis de entrada e eu tenho aqui preço que seria a variável de saída, ou seja, o resultado que eu quero, né, ter com base no cálculo dessas variáveis aqui. Então, veja, quando nós temos essas coisas aqui, ó, o A, o B, 1, B2, B3, isso aqui é chamado de parâmetro. Então, esse modelo, tanto regressão linear simples quanto múltipla, são modelos paramétricos, porque ele precisa de parâmetros. É justamente esses parâmetros, veja só, esses modelos aprendem a melhor combinação desses parâmetros a partir dos dados disponíveis. Então, eu entro com os dados, né? E aí o modelo vai procurar os melhores parâmetros para traçar a linha, para traçar o plano, certo? Eu vou repetir de novo. Desculpa estar sendo chato, pessoal, mas é porque eu sei que essa matéria é difícil e eu preciso e com muita calma, eu não quero deixar passar nada. Então veja, quando a gente falou lá que A é 120 mais B 150 vezes X, X seria o número de cômodos, não é? Número de cômodos. Olha só, isso aqui é um parâmetro. Eu vou parametrizar essa função, poderia ser 200, poderia ser 300, mas o melhor parâmetro que o modelo achou foi 120. E B, que determina a inclinação da nossa reta, no caso aqui da regressão linear simples, né, que eu estou usando aqui, ó. O B aqui, ó, o 50, também foi o outro parâmetro. Então, o modelo paramétrico são aqueles modelos que usam parâmetros para modelar a nossa função matemática. Então, olha só. Na equação acima temos que um modelo de regressão linear, que é o exemplo clássico de método paramétrico. Aqui, os coeficientes A, B1, B2, B3 são os parâmetros a serem ajustados durante o treinamento, com o objetivo de encontrar a melhor reta, ou plano, né? Como a gente está falando de regressão linear múltipla, a gente vai ter um plano, né? Vai ter mais de uma dimensão. Vai ter ali 3 dimensões, aliás, mais de 2 dimensões, né? Nosso modelo vai ter 3 dimensões, 4 dimensões, por aí vai. Que representa a relação entre as características do imóvel e seu preço. Uma vez definidos esses parâmetros, o modelo pode ser usado para prever o preço de novas casas com base nos valores dessas variáveis. Então, pessoal, modelo paramétrico é isso. São modelos que nós vamos ter parâmetros, e esses parâmetros vão ser calculados, ajustados pelo nosso modelo, para trazer para a gente a melhor função matemática que representa o nosso modelo. Beleza? Então, eu já vou para o próximo conceito, que é multicolinearidade. Eu sei que os nomes são esquisitos, mas fiquem tranquilos. A gente vai habituando com o passar do tempo. Pessoal, algumas matérias, elas exigem tempo para a gente digerir. Então, fiquem tranquilos. A gente vê umas coisas meio esquisitas, aí passou a semana, tudo parece que clareou na cabeça da gente. É assim mesmo, tá? Então, vamos aqui. Ó, o que é multicolinearidade? Ocorre quando as variáveis explicativas de um modelo de regressão estão interrelacionadas, ou seja, exibem uma alta correlação. Quais são as variáveis explicativas aqui? Ó, cômodos, tamanho, vagas gerais, são as variáveis explicativas. Eu trouxe vários nomes para essas variáveis, né? Explicativas, aqui no caso, independente, porque não depende do preço, é o preço que depende delas. Eu chamei também de variável explicativa, de que mais? Variável preditora, porque elas ajudam a prever. Então, são vários nomes, né? A multicolinearidade é um problema que surge em modelos de regressão, especialmente na regressão linear múltipla, quando duas ou mais variáveis preditoras independentes são fortemente correlacionadas entre si. Então, eu posso ter variáveis independentes fortemente correlacionadas. Manter duas variáveis que representam a mesma informação pode tornar o modelo tendencioso, reforçando padrões de forma distorcida, já que o modelo trata essas variáveis como se fossem independentes. Tá, então eu posso ter variáveis que elas são altamente correlacionadas. E o fato delas terem uma alta correlação
faz com que eu reforce um determinado atributo desse modelo, né? Eu vou trazer exemplo, vai ficar mais claro aqui, ó. A matriz de correlação ajuda a identificar esse problema. Ela mostra a relação entre duas variáveis numéricas com valores que vão de -1 a 1. Vamos aqui para o exemplo e vai ficar tudo mais claro. Olha só. Suponha que o nosso modelo lá, ele tem as variáveis cômodo, tamanho, metro quadrado, vagas de garagem, preço, idade imóvel, distância para padaria. Esse é o nosso modelo. Aqui eu vou ter cômodo, são as mesmas variáveis, né? Cômodo, tamanho, vaga de garagem, preço, idade imóvel. Eu preciso saber qual que é a ideia aqui, pessoal. Eu quero saber se essas variáveis, elas têm uma alta correlação entre si. Por que que é um problema? Vamos pensar aqui no seguinte, ó. Eu trouxe até já a nossa formulazinha aqui, né? Veja só, eu estou calculando o modelo aqui, ó. E aí vamos supor que, vamos começar de forma intuitiva. Depois a gente analisa melhor esse slide aqui, essas informações do slide. Vamos de forma intuitiva. Se eu tenho o quê? Se eu tenho uma variável que é tamanho do imóvel, e eu tenho uma variável que é cômodos, a gente pode intuitivamente prever e pensar que, se eu tenho mais cômodos, eu vou ter um imóvel com tamanho maior. Então, olha só. A gente intuitivamente consegue reparar que quanto mais cômodos uma casa tem, maior tende a ser o seu tamanho. Não é lógico pensar isso? Tem uma certa correlação entre elas. Não necessariamente, se eu tiver 2 cômodos, o tamanho da minha casa aumenta 10 metros quadrados. Se eu tiver 4 cômodos, ela aumentaria 20 metros quadrados. Não é isso, mas há uma correlação aqui. Quanto maior o tamanho, tende a ter mais cômodos nessa casa. Eu posso pensar também que quanto mais vagas de garagem tem essa casa, maior também vai ser o tamanho dela. Então veja, eu estou aqui com 3 variáveis que têm uma correlação muito grande. E o que é um problema aqui no caso do nosso modelo? Porque ao calcular o preço, se eu estou usando variáveis aqui, né, parâmetros aqui que tem, parâmetros não, características aqui, né, cômodos, tamanho do imóvel e vagas de garagem que tem uma alta correlação, eu estou reforçando muito o preço da casa. Aí eu coloco vocês para pensar. Será se o preço de uma casa ela é muito influenciada pelo número de cômodos, pelo tamanho da metragem quadrada e por ter garagem? Ou a gente pode pensar que, na verdade, o número de cômodos não importa muito. Na verdade, importa mais é o tamanho. E vaga de garagem tem um peso, sim, mas não é um peso tão forte. Na verdade, o tamanho é o maior valor. Se eu consigo perceber que o tamanho é mais relevante, se eu venho para o meu modelo e trago também o número de cômodos e trago a vaga de garagem, eu estou potencializando demais o valor dessas variáveis. Ou seja, eu estou potencializando demais, eu estou reforçando demais uma coisa que poderia ser a única variável. Eu estou reforçando demais o atributo tamanho. Por que eu estou reforçando muito o atributo tamanho? Porque além do tamanho, eu estou trazendo número de cômodos e vaga de garagem, sendo que os 3 têm uma alta correlação. Se os 3 têm uma alta correlação, pessoal, eles estão querendo dizer quase a mesma coisa para o nosso modelo. Vocês estão conseguindo entender? Eu vou voltar aqui para ver se... Vou ler de novo aqui para ver se fica mais claro. Ó. Ocorre quando as variáveis explicativas de modelo de regressão estão interrelacionadas, ou seja, exibem alta correlação. A multicolinearidade é um problema que surge em modelo de regressão quando 2 ou mais variáveis preditoras são fortemente correlacionadas entre si. Então, por exemplo, tamanho e metragem quadrada, número de cômodos e vaga de garagem. É o exemplo que eu estou trazendo aqui para vocês, né? Manter 2 variáveis que representam a mesma informação, ou seja, eu posso perceber que tamanho e vagas de garagem, elas trazem para a gente a mesma informação. Tamanho e vaga de garagem? Não, vou pegar tamanho e número de cômodos, tá? Tamanho e número de cômodos que eu acho que o número de cômodos faz mais sentido aqui ainda do que garagem. Acho que tem uma correlação maior. Intuitivamente falando, você pode discordar de mim, não tem problema algum. Eu estou falando de forma intuitiva, eu não estou usando matemática aqui, não. Não tenho dados históricos para dizer com precisão, né? Mas aqui, ó, eu posso pensar aqui, ó, que tanto o tamanho quanto o número de cômodos representam a mesma informação. As duas estão relacionadas ao tamanho do imóvel. Isso pode tornar o modelo tendencioso. Por quê, pessoal? Se eu trago para o meu modelo tanto o tamanho quanto o número de cômodos, sendo que as duas representam a mesma informação, é como se eu estivesse duplicando o mesmo valor. Sabe? É como se eu estivesse duplicando a mesma informação. Então, isso pode trazer um cálculo errado. Eu posso estar trazendo muito peso para essa variável tamanho, enquanto tem outras variáveis que podem ser mais importantes. O meu modelo pode ter, por exemplo, a variável região, que pode ser muito mais importante do que o tamanho dessa casa. Isso é comum. A gente vê áreas nobres de cidades, tem geralmente apartamentos muito menores, com valor do apartamento muito maior do que outras regiões
mais pobres, né, com outros problemas, mais periféricas, com tamanho de imóvel muito maior. Então a região pode ter mais peso do que o tamanho, do que o número de cômodos. Só que nesse modelo, vou colocar aqui região também, tá? Então a região pode ser que, estou falando de forma intuitiva, pode ser que a região tenha mais peso, ó, do que o tamanho e o número de cômodos. Mas se eu trago para o meu modelo tanto o tamanho quanto o número de cômodos, quando elas juntam, por que elas juntam? Porque elas estão no meu modelo trazendo a mesma informação, pode ser que as duas vai representar mais peso do que a nossa região, vai trazer mais força para o modelo do que a nossa região. Então não seria legal. Ficaria um modelo tendencioso, né? Então vai reforçar padrões de forma distorcida. Então, espero ter ficado claro o que é essa multicolinearidade e como que a gente resolve isso? Por meio da nossa matriz, ó, nossa matriz de correlação. A nossa matriz de correlação aqui. Então, olha só. Pense aqui comigo. A gente pega as nossas colunas, a gente vai pegar esses valores, né? A gente pega esses valores aqui, ó. E aí nós vamos jogar no modelo para treinar, não é isso? Ó, nós pegamos esses valores e nós jogamos aqui no modelo para treinar. É isso, né? Então, veja, pessoal. Faz sentido, antes de eu jogar no nosso modelo para treinar, ou durante, né? Eu posso testar, não tem problema. Mas faz sentido o quê? Eu faça uma matriz de correlação para eu ver se faz sentido eu jogar todas essas variáveis aqui, ó, para serem treinadas. Pode ser que ao fazer a matriz de correlação, eu veja que não faz sentido eu trazer o número de cômodos, porque ela tem uma alta correlação, uma alta dependência com tamanho. E ao trazer o número de cômodos e tamanho para treinar, vai reforçar um padrão tendencioso. Então, olha só, eu vou ajustar esses dados, pessoal. Com a matriz de correlação, eu posso ver variáveis são completamente correlacionadas, 100% correlacionadas, e se eu trazer para treinamento, vai deixar o meu modelo tendencioso. Então, eu posso perceber, por exemplo, que o número de cômodos tem uma relação muito alta com o tamanho. Então, eu posso tirar isso aqui fora, para não treinar esses dados, porque senão vai reforçar um problema, ok? Mas como que nós percebemos, como que nós descobrimos quais variáveis aqui, quais características dos nossos dados têm alta colinearidade, tem alta correlação. Aí nós vamos usar a nossa matriz de correlação. Eu falei com vocês aqui de forma intuitiva, relacionando tamanho com número de cômodos, né? Mas vamos ver aqui de forma mais prática. Olha só, eu posso traçar uma matriz. O que essa matriz está me dizendo? Primeiro, né? Essa matriz ela vai de 1 até menos 1, ó, 1 aqui até menos 1. Então veja, 1 até menos 1, mais 1 até menos 1. Se for 1, se a correlação entre as variáveis for 1, quer dizer que nós temos uma correlação perfeitamente positiva. Ou seja, quando uma variável aumenta, a outra também aumenta proporcionalmente. E nós podemos ver isso aqui no nosso modelo. Olha só. Então eu tenho aqui, ó. Por que aqui no meio aqui é 1? Ó? Tá vendo que aqui é tudo 1? Ou seja, nós temos uma correlação perfeitamente positiva. Ou seja, quando a variável aumenta, a outra também aumenta. Porque eu estou relacionando o quê? Ó? Número de cômodos com próprios cômodos. Número de cômodos. Então, obviamente, se eu estou falando das mesmas variáveis, se aumenta o número de cômodos, também aumenta o número de cômodos, pessoal. Estou falando da mesma variável. Estou falando aqui, ó. Do cômodos aqui, ó. Então, é a mesma variável. Então, ó, tamanho. Tamanho, quando ela se relaciona com quem? Eu vou para aqui para tamanho, ó. 1. Está se relacionando com quem? Vamos ver aqui, ó. Com tamanho. Então, obviamente, vai ter 1, porque é a mesma relação, né? Se eu aumento o tamanho, a própria variável aumenta, a própria variável tamanho também aumenta, a gente está falando da mesma variável. Beleza. Então, seria uma correlação perfeitamente positiva. Ok, deixa eu apagar aqui para não ficar bagunçado. Menos 1, correlação perfeitamente negativa. Isso quer dizer o quê? A perfeitamente negativa quer dizer que, quando uma variável aumenta, a outra diminui na mesma proporção. Então, veja só, por exemplo, né? Deixa eu pegar um exemplo aqui bom, que eu vou pegar aqui, ó. Tamanho, eu vou pegar tamanho e vou comparar com o que, ó? Que era a variável tamanho, a gente está procurando uma variável que tem uma correlação mais negativa, né? Então, eu vou pegar tamanho metro quadrado e vou comparar com essa, com aqui, ó. Tamanho, ó. Vou pegar tamanho e vou comparar bem aqui, ó. Com menos 0,99. Se é menos 0,99, é muito próximo de menos 1, né? Então, aqui está tendo uma correlação negativa. Mas o tamanho está tendo correlação negativa com qual outra variável do meu modelo? Olha só, vamos ver aqui, ó. Com idade do imóvel. Então, o que está dizendo aqui o nosso modelo? Que quanto maior a idade do imóvel, ou seja, quanto mais velho é o meu imóvel, menor tende a ser o tamanho desse imóvel. Ah, mas não faz sentido, pessoal. É dado histórico. Claro que aqui esse modelo eu não peguei uma base histórica para trazer, mas é o que o nosso modelo está trazendo. Ele está dizendo que quanto maior for a idade do imóvel, ou seja, quanto mais velho for o nosso imóvel, menor é a metragem dele. Ah, mas aqui na minha cidade não é assim, porque na época dos meus... Pessoal, isso aqui é um exemplo,
tá? A gente não tem que ter uma correlação com a nossa realidade, não. Tudo bem, é um exemplo, relaxa, beleza? Mas eu acho que talvez vai ficar mais intuitivo até fazer aqui, ó, com essa outra variável aqui, ó. Vamos fazer com a variável preço? Olha só, vou pegar a variável preço e vou fazer isso aqui, ó, com, olha só, com a nossa idade do imóvel. Então, o que está acontecendo aqui, ó? Quer dizer que quanto maior a idade do imóvel, ou seja, quanto mais velho é o imóvel, mais o preço tende a ser menor. Então, quanto mais a idade, ou seja, quanto mais velho o imóvel, menor o preço. Faz sentido, intuitivamente faz sentido, né? Então, veja, quanto mais próximo de menos 1 aqui, ó, maior é essa correlação negativa. Quanto mais um aumenta, o outro diminui. É inversamente proporcional, né? E próximo de zero quer dizer que não é uma correlação negativa. Vamos ver algo que está aqui próximo de zero, só para a gente ver que não tem correlação nenhuma. Olha só, aqui ó, menos 0,01. Acho que esse aqui está ótimo para a gente ver que não tem uma correlação entre as variáveis. Então não tem correlação entre quais variáveis? Olha só, vaga de garagem. Então o meu modelo está me falando que a vaga de garagem, as vagas de garagem do imóvel, não tem uma correlação com, vamos ver, com a distância para a padaria. Faz sentido, né? O que tem a ver a distância da padaria com a quantidade de vagas de garagem? O nosso modelo diz que praticamente não tem nada a ver. Beleza? Então, olha só, pessoal. Essa aqui é a nossa matriz. E aí, vejam só, vamos pegar aqui um exemplo. Observem essa correlação aqui. Ó. Olha o tamanho, 0,99. O que está me dizendo aqui, então, essa matriz de correlação? Está me dizendo o quê? Vou pegar aqui o 0,99. Está me dizendo que a quantidade de cômodos ela tem uma correlação fortíssima, né, com tamanho do meu imóvel. Então, veja, pode ser que quando eu vejo essa correlação muito forte aqui, ó, eu falei, no meu modelo eu não vou trazer a quantidade de cômodos, eu vou treinar ele usando só o tamanho por metro quadrado. Por quê? Se eu trouxer as duas, meu modelo pode ficar tendencioso. Ele pode dar muita força para essa informação referente ao tamanho, né? Porque uma variável, número de cômodos, tamanho, tem muita relação, tem muita correlação. Então, com base nessa matriz de correlação, eu consigo fazer eu consigo ter essa visão, consigo fazer essa análise. Quais variáveis eu vou trazer para treinar o meu modelo? Da mesma forma, pessoal, se eu vejo que, por exemplo, a distância para a padaria é irrelevante com praticamente todas as outras variáveis, olha só, a distância para a padaria tem relação com a idade do imóvel? 0,08. Tem relação com o preço? 0,22. Tem relação com a garagem? 0,01. Tem relação com o tamanho do metro quadrado? 0,09. Tem relação com o cômodo? 0,12. Veja, se eu estou vendo que praticamente a variável distância para a padaria não tem correlação com nenhuma das outras variáveis, eu posso nem colocar essa variável no meu modelo. Pessoal, lembrem que quando a gente vai treinar um modelo, isso exige um custo computacional. Então eu não vou ficar trazendo dados à toa. Isso tem um custo, isso é pesado, não é simples, não é rápido. Então não faz sentido eu treinar o meu modelo com a variável distância para a padaria. Por quê? Porque ela praticamente não tem peso nenhum nas outras variáveis. Ela é meio que irrelevante. Intuitivamente a gente também consegue perceber isso, né? A idade do imóvel tem relação com a distância para a padaria? A vaga de garagem tem a ver com a distância para a padaria? O preço tem a ver com a distância para a padaria? Beleza, o preço até que faz um sentido, tanto que aqui, ó, tá 0,22, ó. Ah, beleza, eu queria morar numa casa próximo da padaria, né? Eu acho que é o objetivo. Mas isso determina o preço da casa? Provavelmente não. Então eu posso perceber, por exemplo, que a distância para a padaria é uma variável, é uma característica que eu não quero considerar no meu modelo. Então a matriz de correlação vai trazer isso para a gente, né? Então, pessoal, é isso, tá? Então vimos multicolinearidade e por que regressão é um modelo paramétrico. Ok? Ficamos por aqui, espero que esteja tudo bem por aí. Até mais.